Olá, habitantes do Terra X, eu sou o Luiz Abel Jornaleiro. Um vídeo de dicas, essas maravilhas chegaram, foram reimpressas no final do ano. Sandman completo, as 4 edições definitivas, e a Panini já anunciou o 5º volume que tá para chegar também aí, que vai ser a reunião dos materiais Noite Sem Fim, os Caçadores de Sonhos do Craig Russell, do Ishitaka Amano, em parceria com o Neil Gaiman, entre outros materiais aí muito bacanas, e também está vindo, que será lançado também, as 3 edições do Overthrow, do Sandman Prelúdio, né, que saiu em 3 edições há um tempo atrás, e agora a Panini vai, colocar todas juntas numa edição definitiva, as 3. O que eu acho muito legal, porque eu acabei passando na época, eu acabei não pegando elas, fui deixando, fui vendendo, sei não. Um dia eles vão lançar do definitivo e eu pego, então eu vou aproveitar, deixa agora quando chegar e vou pegar elas pra mim, porque achei muito bom, excelente e tudo mais. Mas vamos falar um pouquinho do Sandman Raiz, o Sandman material que saiu em 10 arcos pela editora Globo aqui no Brasil em 89, depois foi reimpresso pela editora Conrad e por outras várias editoras, mas até o fim pela editora Conrad em 10 edições, e agora pela Panini, pela 3ª, 4ª vez aí a reimpressão dela, que saiu em 4 edições definitivas, com a 5ª que vai chegar e a morte que irei puxar na finaleira. O que é Sandman para quem nunca leu Sandman? Sandman é do mestre Neil Gaiman, tá? Que lançou esse material em 89 aqui no Brasil, chegou para nós em 89 aqui, lá nos Estados Unidos em 88, e em parceria com o Dave McKean nas capas e com uma gama gigantesca de desenhistas durante todo o arco de 75 volumes que foi nos Estados Unidos. Sandman, para quem não sabe, falar um pouquinho a história do Neil Gaiman rapidinho, para quem não sabe, o Neil Gaiman, ele é formado em jornalismo e tal, e ele é um escritor britânico e tal, e a Karen Berger, que era editora da DC na época, ela ficou imbuída de achar e encontrar talentos de roteiristas fora do eixo norte-americano. E nas buscas, na procura dela, ela encontrou o Neil Gaiman, ela encontrou na Escócia, tipo lá pra fora também, Grant Morrison, Garth Ennis, Alan Grant, foi trazendo esses caras pra DC, e esses caras começaram a pincelar o que seria o futuro do universo da DC depois do Crise das Infinitas Terras. Terminou ali o Crise das Infinitas Terras em 86 e 87, o universo da DC se rebutou todo, e esses caras, esses talentos novos começaram a povoar a DC, e eles começaram a trabalhar com os personagens. E curiosamente o Gaiman, ele escolheu personagens para trabalhar, só que na época ele deu o azarão de que esses personagens já tinham escritores. Ele queria o Batman, estava com o Alan Grant. Ele queria o Arqueiro Verde, estava com o Mike Grell. Ele queria, deixa eu ver, a Patrulha do Destino, estava com o Grant Morrison. Então ele começou a escolher e meio que por tabela, esses a gente não pode lançar porque eles já têm os roteiristas certos. Aí ofereceram para ele o Sandman. Mas o Sandman da Era de Ouro, o Wesley Dodds, o combatente do crime, o cara com a arma de gás, que fez parte da Sociedade da Justiça e tal, e ele meio que deu uma torcida de, cara, mas o Sandman não é bem o que eu queria, mas cara, é o que tem. É o que ele fez? Ao invés dele pegar e trabalhar com um personagem da Era de Ouro ali e redefinir o personagem, ele simplesmente criou um universo inteiro de personagens. Ele criou um mundo inteiro, que são os 7 Perpétuos, né? Que é o Morpheus, a Delírio, Destruição, a Morte, a Desejo, né, cara, o Destino e por aí vai. São todos esses personagens aí que estão dentro, que são os irmãos do Sandman, que são os Perpétuos, né? E aí dentro dessa trama, o Gaiman faz uma trama, um roteiro que eu considero assim simplesmente uma coisa, um roteiro para a vida inteira, aquela coisa que tu vai ler uma vez até o fim, vai se maravilhar, dali a 10 anos tu vai ler e vai se maravilhar de novo, porque tu vai pegar elementos que na época tu não conseguiu absorver. Ele criou assim simplesmente, na minha opinião, a obra máxima dele. Sandman é a obra máxima do Neil Gaiman. Neil Gaiman fez coisas extraordinárias depois de Sandman, mas nada bateu Sandman. Sandman é a menina dos olhos do Neil Gaiman, é tipo a cereja do bolo. E foi interessante que anterior ao Neil Gaiman começar a trabalhar com a DC, ele teve 2 trabalhos anteriores, que foi o Valiant Cases, em parceria com o Dave McKean, e depois já na DC, o Orquídea Negra, que também é espetacular, é um baita no material, ele pegou uma personagem tipo série Z lá no panteão da DC e pum, deu um upzão ali pra personagem, num arco curto, mas muito bom, com a arte maravilhosa do Dave McKean. Aí, quando ele assumiu os títulos do Sandman, ele foi trabalhando pelos 75 números e criou simplesmente um quadrinho que hoje em dia ele é referência e ele ultrapassou a cultura do quadrinho. Ele é uma coisa que está acima da cultura do quadrinho, ele é uma coisa que virou uma cultura pop. Ele é cultuado até por quem não lê quadrinho. O cara nunca leu quadrinho, o cara é das literaturas, é dos materiais mais eruditos, mais sofisticados. O cara lê Sandman, o cara se aboba, porque ele pegou nesses 10 arcos, né, que é o Prelúdios Noturnos, Casa das Bonecas, Terras dos Sonhos,
Estação das Brumas, Um Jogo de Você, Fim dos Mundos, Entes Queridos, e Despertar, deixa eu ver o que mais, como é que é o... Outro aquele que é do Orfeus, que é o Fábulas e Reflexões. Ele pegou todos esses arcos e largou neles elementos de Shakespeare, elementos da literatura inglesa, elementos de todo o conhecimento que o Gaiman tem da literatura de uma forma geral e um pouco de misticismo, um pouco de mágica, e criou uma epopeia máxima, que é Sandman. Se vocês não têm Sandman, nunca leram Sandman, se deem uma chance e comprem o volume 1. No momento que vocês lerem o volume 1, simplesmente vocês vão se maravilhar. É uma leitura fenomenal. E o Neil Gaiman trouxe, na minha opinião, uma das maiores contribuições dentro dessa epopeia gigantesca e maravilhosa, que foi a morte. Uma das personagens mais queridas e mais fofinhas da mitologia do cinema, que ganhou, inclusive, 2 minisséries próprias, que estão nesse capa dura aqui, que a Panini lançou, né, que é uma edição definitiva. São 2 minisséries dela. E tem também, nesse capa dura, uma coisa bem curiosa, que são todas as aparições dela, assim, de grande importância, dentro da mitologia do cinema. Então, é um excelente material. Cinema é um material que eu recomendo para quem não lê quadrinho, para quem lê quadrinho, obviamente, é obrigatório na estante de qualquer bom leitor. Tá bom? Essa é uma dica do jornaleiro. Nos sigam nas redes sociais, tá? Se inscrevam no canal. Quando tocar o sininho lá, é um videozinho esperto chegando para vocês. Abração do jornaleiro e até mais.